Há mais de 100 anos, os filmes de faroeste têm conquistado fãs ao redor do mundo. E esse gênero está presente no cinema, nas animações e no lucrativo mercado dos jogos de videogame. Mesmo sendo um gênero secular, o faroeste já não desperta o mesmo interesse do público. Muitas pessoas têm até um certo preconceito por achar o gênero antiquado e fantasioso demais. É por isso que nesse vídeo vou te mostrar ótimos faroestes que todo fã de cinema deveria assistir. Combinado? Então monte no seu cavalo, bote o seu chapéu e bora pro vídeo! Vamos começar com um dos melhores e mais famosos filmes desse gênero, Três Homens em Conflito, também conhecido como O Bom, o Mal e o Feio, de 1966. Os principais personagens dessa história são o Blondie, que é o bom, vivido pelo Clint Eastwood. O mal é interpretado pelo Lee Van Cleef e é chamado na história de Angel Eyes. E o Tuco, que é o feio da história, é interpretado pelo Eli Wallach. No início, o Blondie e o Tuco aplicam um golpe em várias cidades. O esquema é o seguinte: Blondie entrega o Tuco, que é um criminoso procurado e que vale uma recompensa aos xerifes. Recebe o dinheiro, mas sempre salva o comparsa do enforcamento, no exato momento da execução, cortando a corda da forca com um tiro, e ambos fogem e dividem o dinheiro. Os dois se desentendem e desfazem a sociedade. Blondie abandona o Tuco a 100 km da cidade mais próxima. Milagrosamente, o feio sobrevive à caminhada e consegue capturar o Clint. O Tuco planeja forçar o bom a caminhar por 200 km no meio do deserto, até matá-lo por desidratação. No meio do caminho, eles encontram a diligência, cujo único sobrevivente é um homem chamado Bill Carson. Gravemente desidratado, Carson propõe revelar a Tuco a localização de um túmulo, que esconde $200 mil em ouro, se ele puder lhe arranjar água. Ele chega ainda a revelar o nome do cemitério, Sad Hill, mas não o nome do túmulo. Tuco então corre para buscar a água. Ao voltar, ele vê que o Clint está próximo da diligência e descobre que Bill Carson está morto. Irritado, Tuco ameaça Blondie, mas esse lhe diz que Bill Carson lhe revelou o nome do túmulo. Tuco, assim, não tem alternativa a não ser mantê-lo vivo. Assim, o feio sabe onde fica o cemitério, e o bom, o túmulo onde o ouro está escondido. Mas onde entra o mal nessa história? Angel Eyes é um metódico mercenário que sempre executa o serviço, não importa para quem seja, desde que lhe renda um bom dinheiro. Acontece que o mal foi contratado para matar justamente Bill Carson, o homem que contou sobre o ouro para o bom e o feio. Ao ficar sabendo do segredo de ambos, ele não está disposto a deixar o tesouro escapar. Um dos momentos mais marcantes desse filme é o final, que nos mostra não só a busca frenética do feio pela sepultura de Bill Carson, ao som da lendária trilha sonora Ecstasy of Gold, como também o emblemático impasse mexicano que coloca os três protagonistas no círculo central do cemitério. O filme tem um roteiro primoroso, não só por atiçar a nossa curiosidade para sabermos com quem o ouro vai ficar, mas a riqueza presente nos diálogos e ações desses personagens, que são tão marcantes e únicos para os filmes de Bang Bang. Recomendadíssimo! You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Agora vamos para mais uma obra-prima dos filmes de faroeste, também dirigida pelo Sergio Leone e com música do Ennio Morricone. Era uma Vez no Oeste, de 1968. Este Bang Bang é estrelado por ninguém menos que Charles Bronson, e tem como vilão principal Henry Fonda, outro nome muito conhecido da época. O filme se passa na fictícia cidade de Flagstone. Nela vemos que o Sr. Morton, um ganancioso barão ferroviário, contrata o pistoleiro de aluguel Frank, vivido pelo Henry Fonda, para expulsar o fazendeiro Brett McBain de sua propriedade. O motivo é que as terras iriam se valorizar consideravelmente com a chegada da ferrovia, e o Sr. Morton não queria ter que pagar mais caro por elas. O pistoleiro acaba matando o fazendeiro e os seus filhos. Sem Brett McBain e sua família, as terras passariam a não ter dono, e a ferrovia poderia passar por elas sem custo algum. É nesse momento que conhecemos Jill, que revela que era esposa de Brad McBain e, portanto, a dona das terras. Tá, mas onde entra Charles Bronson nessa história? Ele interpreta o Homem da Gaita e aparece em vários momentos do filme tocando sempre a mesma música. O Charles Bronson ajuda a Sra. McBain a proteger sua propriedade. E por que ele faria isso? O Homem da Gaita tem contas a acertar com o vilão do filme, o pistoleiro de aluguel Frank,
e no final da história, o motivo é revelado num duelo entre os dois. A forma como esse motivo é apresentado é sensacional e inesquecível. Todos que já assistiram esse filme lembram dessa cena. Nada acontece por acaso nesse duelo. Mais uma vez, a fotografia, as técnicas de filmagem e a excelente trilha sonora fazem deste um dos momentos mais emblemáticos de toda a história do cinema. Sem dúvidas, esse é um dos melhores westerns já filmados, e não poderia ficar de fora dessa lista. Looks like we're shy of one horse. You brought two too many. Agora vamos falar daquele que para muitos é o melhor filme de faroeste já produzido. Os Imperdoáveis, de 1992. Este filme ganhador de 4 Oscars foi dirigido e estrelado por Clint Eastwood. E conta com um elenco muito talentoso, formado entre outros por Gene Hackman, Morgan Freeman e Richard Harris. A história começa quando um bandido corta o rosto de uma das meninas do salão. O xerife encontra o cowboy e seu amigo arruaceiro, mas os liberta mediante pagamento de uma indenização ao dono do salão. As outras mulheres ficam furiosas, pois já haviam sido maltratadas pelos mesmos indivíduos, e oferecem um prêmio para quem caçar e matar os cowboys. Um jovem cowboy chamado Kid aceita o serviço e decide recrutar William Money, um famoso pistoleiro assassino e bandido que se aposentou quando se casou com uma mulher honesta. Após a morte da esposa, Money continuou a cuidar de seus 2 filhos, mas como precisava do dinheiro, aceitou o trabalho. Ele ainda recrutou seu amigo Ned Logan para ajudá-lo a caçar os 2 bandidos. Nesse filme, o Clint Eastwood aprofunda ainda mais a desmistificação do Velho Oeste, que ele começou em Estranho Sem Nome de 1973. A violência não é gloriosa, os tiros mais erram do que acertam os seus alvos, e o xerife não permite armas na cidade, e pune aqueles que desrespeitam a lei. Tanto Eastwood quanto Freeman representam velhos fora da lei, por isso eles não têm mais a mesma energia da juventude, tendo dificuldade para montar a cavalo e manusear armas. O filme traz uma reviravolta no final, que faz com que o Clint precise bater de frente, não só com os bandidos, mas com o xerife da cidade. Não espere muitas trocas de tiro ou explosões mirabolantes em Os Imperdoáveis. Assim como grandes obras desse gênero, ele te prepara para o clímax, que só acontece no final do filme. E mesmo se tratando de um protagonista mais maduro, o Clint nos mostra que ele ainda tem muita moral quando o assunto é histórias de Velho Oeste. Well, sir, you were a cowardly son of a bitch. You just shot an unarmed man. Well, he should have armed himself. He's gonna decorate his saloon with my friend. O próximo filme da lista repete a parceria de sucesso de Três Homens em Conflito, com Sergio Leone na direção, Ennio Morricone na trilha sonora e Clint Eastwood como protagonista. Estou falando de Por um Punhado de Dólares, de 1964. Nesse filme, o Clint é mais uma vez o estranho sem nome, que chega na pequena cidade de San Miguel, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ele chega em uma mula e logo é ridicularizado pelos locais. Essa cidade é controlada por 2 famílias rivais, os Rojos, que são contrabandistas de bebidas, e os Baxters, que são contrabandistas de armas. Com astúcia e inteligência, o Clint se aproveita dessa rivalidade para trabalhar como agente duplo e colocar uma família contra a outra. Em San Miguel, o Clint conquista a amizade do coveiro e de Silvanito, que é o dono do salão, e passa as informações de como funcionam as coisas na cidade. Esse filme também nos mostra que jamais devemos rir da mula do Clint Eastwood. A mule. You see, he got all riled up when you men fired those shots at his feet. You see, I understand you men were just playing around, but the mule, he just doesn't get it. I don't think it's nice you laughing. See, my mule don't like people laughing. Now, if you apologize like I know you're going to, I might convince him that you really didn't mean it. Os Rojos são liderados por Ramon, um perigoso bandido que tem o hábito de matar seus inimigos atirando no coração. Em um momento do filme, Ramon sequestra uma moça casada chamada Marisol e a força a viver com ele. Uma noite, o Clint decide libertar a moça atirando nos guardas e destruindo a casa dos Rojos. O intuito era fazer com que pensassem que tinha sido um ataque dos Baxters. Ele conseguiu levar a Marisol de volta para sua família, mas o plano não deu tão certo, e Clint foi preso e torturado pelos Rojos por ter ajudado a moça.
O Clint consegue escapar, mas os Rojos acreditam que os Baxters estão protegendo ele. Por isso, Ramon decide atacar os Baxters com tudo que tem, começando assim uma guerra entre as famílias. Os Rojos eliminam os Baxters de San Miguel. O Clint consegue escapar com a ajuda do coveiro, mas é informado que Silvanito está sendo torturado para revelar onde o nosso herói está. Clint então volta à cidade e, no maior estilo exército de um homem só, derrota o bando dos Rojos e duela contra o maléfico Ramon. Aliás, a forma que o Clint encontra para desafiar o Ramon é bem inteligente e muito referenciada em vários outros filmes desse gênero. Da trilogia dos dólares, esse é o mais simples, mas não poderia ficar de fora dessa lista de jeito nenhum. Ainda tenho mais sugestões de filmes de faroeste para você, mas antes gostaria de te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e ativar as notificações. Assim, você saberá sempre que postarmos algum conteúdo novo. Combinado? Então vamos continuar! Fechando a trilogia dos dólares, temos Por um Punhado de Dólares a Mais, de 1965. Quando você assistir esse filme, você vai perceber que muitos atores de Por um Punhado de Dólares estão nessa sequência. Inclusive Jean-Marie Volonté, que viveu o antagonista Ramon em Por um Punhado de Dólares e agora interpreta o maquiavélico El Indio. No começo do filme, vemos um grupo de bandidos invadindo a prisão e libertando seu líder, El Indio. Ao fugir da cadeia, o bandido vai à casa do homem que o entregou às autoridades em busca de vingança. El Indio é um perigoso e astuto bandido, que costuma usar um relógio com uma música antes de duelar contra os seus inimigos. When you hear the music finish, begin. Or do you think you can? Aliás, o relógio está presente todas as vezes que El Indio passa por algum momento de tensão na história. Em Por uns Dólares a Mais, Clint Eastwood é novamente o Homem Sem Nome. Agora ele é um caçador de recompensas que viaja de cidade em cidade em busca dos mais perigosos criminosos. Mas dessa vez, ele não está sozinho. Lee Van Cleef é o coronel Douglas Mortimer, outro caçador de recompensas tão habilidoso quanto Clint. Eles se enfrentam no início, mas decidem unir forças para capturar El Indio. Os dois são atraídos pela recompensa de $10 mil pela captura do bandido e seu bando, que planejam roubar o banco de El Paso. Enquanto Clint caça o bandido apenas pela recompensa, Lee Van Cleef parece querer se vingar de El Indio por um motivo muito específico. Mais uma vez, a trilha sonora de Ennio Morricone nos conduz em cada momento dessa obra, sobretudo para o clímax final do filme, o duelo entre o coronel Douglas Mortimer e El Indio. Assim como em Era Uma Vez no Oeste, a música faz parte não só da trilha sonora, mas da trama do filme em si. When the chimes end, pick up your gun. Try and shoot me, Colonel. E a revelação final de por que a música é tão importante para El Indio e o motivo real da vingança do Lee Van Cleef dão destaque a esse filme. Em 1973, Clint Eastwood estreou na direção do seu primeiro filme de western, O Estranho Sem Nome. Um misterioso estranho aparece na cidade de Lago, no Velho Oeste americano. Prontamente, 3 homens o abordam agressivamente e o estranho os mata sem muito esforço. Esses homens tinham sido contratados para fazer a proteção da cidade, do ataque de Stacy Bridges e os irmãos Carlin. O Clint se oferece para ser o protetor de Lagos, desde que os cidadãos façam exatamente o que ele mandar. É importante dizer que o personagem do Clint Eastwood não é um herói, e muito menos esse modelo idealizado de cowboy criado pelo cinema americano. Ele é, na verdade, um espírito de vingança, e trata todos os cidadãos com desprezo e agressividade. Ele faz os mais estranhos pedidos aos moradores, pega equipamentos sem pagar, obriga os donos do salão a servir bebida de graça, ordena que todos os hóspedes do hotel sejam despejados para ele ficar sozinho no estabelecimento, manda pintar a cidade de vermelho e preparar um piquenique para os bandidos, além de colocar uma placa de boas-vindas para os malfeitores. Ele ainda pinta na entrada da cidade a palavra inferno. O curioso é que esse filme está mais para um suspense ambientado no Velho Oeste. O Clint é praticamente um fantasma. É como se a personificação da morte tivesse vindo a Largo para vingar-se dos seus habitantes. Durante o filme, percebemos que os cidadãos de Lagos não são tão bonzinhos assim, e descobrimos que o antigo xerife da cidade havia sido morto a chicotadas por Bridges e os irmãos Carlin, e que os moradores de Lagos nada fizeram para evitar o crime. O Estranho Sem Nome é um ótimo filme de faroeste porque foge dos clichês desse tipo de produção.
Ele nos traz um filme mais sombrio, um protagonista com atitudes totalmente reprováveis e um final surpreendente. Vale muito a pena assistir. O próximo filme que vou indicar não tem o Clint Eastwood como personagem, mas tem o filho dele, Scott Eastwood, estreando como protagonista. Estamos falando de Diablo, de 2015. O filme ainda conta com nomes conhecidos, como o do Walton Goggins, Camilla Bell e o Danny Glover. O filme começa com um grupo de mexicanos ateando fogo na casa do Scott Eastwood e levando a esposa dele com eles. Scott é um ex-soldado sobrevivente da Guerra Civil Americana. Ele então embarca em uma jornada desesperada para salvar a sua esposa sequestrada, ao mesmo tempo que planeja vingança contra aqueles que destruíram a sua casa. Ele praticamente atravessa o país sozinho, perseguindo os bandidos que tiraram a sua preciosa esposa. Para piorar a situação, ele é encontrado por um misterioso homem chamado Ezra, que o atormenta com as mortes e horrores cometidos por ele no passado. O filme dividiu opiniões e não recebeu avaliações positivas nem da crítica e nem do público em geral. Acredito que tenha sido pela quebra de expectativa gerada no desenrolar da história. O filme tem uma fotografia muito bonita, paisagens incríveis e uma boa trilha sonora. Mas o que eu gostei desse filme é que, assim como em O Estranho Sem Nome, essa não é uma história típica de cowboys. Ela é, na verdade, um suspense ambientado no Velho Oeste. Então não espere um filme de aventura de cowboys. Ele tá mais para um terror psicológico, com inversão surpreendente de expectativas no final. Assim como Diablo, Django Livre de 2013 mostra que o gênero de faroeste ainda chama a atenção do público. Aqui temos Jamie Foxx interpretando Django, um escravo que foi liberto pelo caçador de recompensas alemão Dr. King Schultz. Schultz está à procura dos irmãos Brittle, que foram os homens que sequestraram a esposa do Django e a venderam para o inescrupuloso Calvin Candie, vivido por Leonardo DiCaprio. Após cumprir o contrato dos irmãos Brittle, os dois decidem continuar juntos, agindo como caçadores de recompensas no sul dos Estados Unidos. Django tem como objetivo principal encontrar e resgatar Brunhilde, sua esposa, que está em Candyland, plantação de algodão de Calvin Candie. Ao explorarem o local com identidades falsas, Django e Schultz chamam a atenção de Stephen, vivido por Samuel L. Jackson, o escravo de confiança de Candie. Stephen desconfia dos dois e logo entende haver uma conexão entre eles e Brunhilde. Calvin Candie descobre o plano dos protagonistas e, após uma extraordinária atuação do Leonardo DiCaprio, decide extorquir o Dr. Schultz e testar o quão importante Brunhilde é para Django. É um filme do Tarantino, então obviamente que a solução não seria algo simples, como comprar a liberdade da Brunhilde para que ela pudesse viver feliz para sempre com o Django. Com uma reviravolta digna dos filmes do diretor, o que parecia estar resolvido se transforma em um tiroteio ensurdecedor, com pessoas gritando e litros de sangue jorrados na tela. O que me chama a atenção nesse filme é o foco em um momento não retratado em filmes desse gênero, a escravidão norte-americana. O protagonista vai sendo construído em cima desse conceito. No início, vemos o Django assustado, submisso e impotente, como qualquer escravo se sentiria. Já no final do filme, vemos um personagem completo, seguro, confiante e com um ar heróico, que odeia a escravidão com todas as suas forças. Além disso, o elenco principal é brilhante e entrega muito realismo na interpretação dos personagens. What's your name? Django. The D is silent. I know. Como eu disse no início, esse é um gênero com mais de 100 anos de existência. Então, obviamente que vários clássicos ficaram de fora dessa lista. Ótimos filmes como Meu Ódio Será a Tua Herança, O Homem que Matou o Facínora, 7 Homens e um Destino, o próprio Django Italiano e tantos outros. Além desses filmes, ficou faltando mais algum na nossa lista? Então escreve aqui nos comentários, quem sabe a gente não faz uma parte 2. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais e dar uma olhada em uma das nossas playlists. Eu garanto que vai ter algum conteúdo que vai te chamar a atenção aqui no Flashback Nerd. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!